Gente, vamos lá. Eu vou dar iniciada a Assembleia Geral Extraordinária, a continuidade da Assembleia Geral Extraordinária, né, sobre os pontos já indicados, considerando a Assembleia Geral Extraordinária. Eu vou falar aqui sobre a metodologia da nossa. Vamos falar sobre a apresentação da paridade, talvez é o que mais engaja aqui o pessoal. É, Vamos falar um pouco das gratificações, PGEs e acumulações. Vamos falar sobre esclarecimento sobre a votação via e-mail, né? A votação não será na Assembleia, vai ser via e-mail. A gente entende que essa votação deve ter mais, para ter mais efetividade, ela deve ser via e-mail. Por exemplo, uma possibilidade de entrega de PGEs, né? Por exemplo, o aposentado ele não vai votar para entregar de PGEs, né? Porque às vezes a gente tinha uma votação que era em massa, mas eram poucas pessoas que faziam. Então, quem faz PGEs efetivamente vai receber o link por e-mail, vai dizer eu faço PGEs, sim. Eu eu tenho interesse em entregar meu PGEs, sim. Nome e matrícula, já sai o formulário, que é outra peleja grande, é conseguir esses formulários de entrega de PGEs. É, depois a gente abre para questionamentos e encaminhamentos, né? Os advogados também estão aqui para qualquer esclarecimento. E a gente segue para as medidas de mobilização e a votação será via e-mail. A gente tinha uma continuidade da Assembleia dia 15. Dia 15 pela manhã eu recebi telefonema da Secretaria de Administração, convidando a gente para uma reunião e depois soube que as entidades também foram convocadas. Foram para a reunião eu, Antônio Cândido, Claudinha e Vicente. Vicente, na realidade, foi o nosso fotógrafo, né? Porque só disseram que podiam três, ele, não, ele é o nosso fotógrafo. Mas foi importante Vicente ir para saber o quanto a gente lutou lá. E aí a reunião começou às 15 horas, começou com a explanação da secretária, dizendo, olha, eu não vim aqui para negociar, eu vim aqui para comunicar. Integralidade e paridade até 31 de março de 2020. 31 de março, essa data é porque foi instituído o FUNAPREV em 2019, né, a Lei Complementar 423, e ela tinha uma vacatio legis de 90 dias e entrava 31 de março de 2020. A gente argumentou inicialmente, a gente argumentou dizendo, olha, secretária, eu não posso chegar para a minha categoria agora, que há um parecer da PGE, né, um procurador assinou, o procurador-chefe da consultiva, que só é abaixo da PGE, assinou, o procurador-chefe da matéria pessoal assinou e o chefe adjunto de matéria pessoal também assinou. São 4 procuradores que assinou, dizendo que os servidores que entraram depois da emenda constitucional 2019 têm direito à integralidade. Não tem como eu retornar para a minha categoria dizendo agora que eles não têm. A FUNAP, a gente estava também com a manifestação da FUNAP no projeto lá, no processo a presidente da FUNAP estava presente, e Francisco Barreto, que é o diretor da FUNAP, que deu palestra aqui. A FUNAP tem também uma manifestação dizendo que tem integralidade de todos os policiais civis, e o próprio diretor de investimento deu uma palestra aqui na DEP e ele tinha um slide lá dizendo, ó, no slide dele diz que tem integralidade aqui, doutor Francisco, a gente mostrou. Então, eram 4 procuradores, a presidente da FUNAP, todo mundo dizia, e o governo agora queria diminuir a integralidade para 2020. Houve esse questionamento. Ela perguntou onde é que está isso. A sorte que eu tinha trazido toda a manifestação impressa e eu entreguei a ela, li para ela. E ela leu, olhou, voltou. E aí não sei se alguém já foi na sala, é aquelas mesas ovais e atrás fica o gabinete dela. Então ela saiu, pegou o computador dela, foi para o gabinete junto com a presidente da FUNAP, voltou depois de 5 minutos, né? É, e aí voltou e disse, peço desculpa, peço perdão, não vamos mexer na integralidade. Não vamos mexer na integralidade. Ela disse claramente por diversas vezes, peço desculpa, a gente só vai mexer na paridade. E a paridade vai ser 31 de março de 2020. E a gente normalmente argumentou, secretária, o regime complementar entrou em 2023.
Os outros estados, quando implementaram ao fim da paridade, foi do marco, foi o regime complementar. Ela disse novamente. Aí os outros presidentes do Simpol, Simpolpen, PNT, Polícia Penal, Simpolcrim, que é o médico legistas e peritos criminais, e Áureo do Simpol. Todos tentaram esticar essa data para que houvesse, né, fosse barganhado mas ela disse novamente, Diogo, eu estou aqui apenas para comunicar. A, é 31 de março de 2020. Eu não vim para negociar, não está aberto ao meio de negociação. Eu vim apenas e tão somente para comunicar. E aí a gente perguntou novamente no final. E esse marco é o quê? Aí elas disseram novamente, entrada no serviço público. Estava aqui meus Vicente, Claudinha, Antônio. Por diversas vezes ela disse, entrada no serviço público. Quem entrou até no serviço público até 31 de março de 2020 teria direito à integralidade. E a gente achou menos mal, né? Assim, ó, não era o ideal, mas isso já. A gente precisava analisar os colegas de 2022 que seriam. A gente achava no início que eram 40 colegas que seriam prejudicados. Depois a gente viu que era um pouco menos. E aí, isso foi na terça-feira à noite. A gente saiu quase 8 horas da noite. Ah, sim. O questionamento do Simpol sempre foi esse, né? Na realidade, o tempo estritamente de polícia, que é previsto na LC complementar, sempre houve a dúvida, né, de contagem de Forças Armadas e auxiliares. O Simpol tem um parecer dizendo que bombeiro não pode contar como tempo estritamente policial. Então, o Simpol queria que, naquele momento que ela falasse sobre tempo estritamente de polícia, que para os homens atualmente é 20 anos estritamente de polícia e para as mulheres 15 anos estritamente de polícia, que contassem atividade na Forças Armadas e fosse específico, falasse também Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, agentes penitenciários, que é os policiais penais, e agentes socioeducativos, que essa é a redação da Constituição Federal. Na regra de transição da emenda 103 de 2019, essa é o texto. Conta-se como tempo efetivamente de polícia, atividade das Forças Armadas, Polícia Militar, Bombeiro, agente penitenciário, na época ainda agente penitenciário, que ele pediu para colocar Polícia Penal, e agente socioeducativo. A gente ressaltou que era necessário, e eles disseram, não, vamos colocar. Eis que, na quarta-feira à tarde, 2 horas da tarde, Gleide me encaminha o projeto. E aí a gente tem essas 4 surpresas, né? É, não há o conceito de integralidade de proventos integrais. Há uma, uma, havia uma divergência, efetivamente, entre o que é proventos integrais e o que é integralidade. A princípio, é a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que isso foi resolvido no tema 1019 do STF. Havia esse conceito, mas isso foi resolvido. Mas eu acho importante colocar uma emenda explicativa. Ó, proventos integrais é igual à integralidade, que é igual à totalidade da última remuneração recebida na atividade. Não tem problema nenhum. Isso até porque não vai haver custo nenhum para ele. Então, temos esse problema de proventos integrais. São Paulo, por muito tempo, achava que proventos integrais não era integralidade, era a média. É, Ela falou serviço público, mas na lei colocou serviço público de natureza policial civil. Então, ela restringiu ainda mais, prejudicou ainda mais. Então, saiu de 22 prejudicados, eu acho que está terminando esse levantamento, para em torno de 40, 50 prejudicados. E houve a restrição da integralidade. Sabe? O que eu acho inadmissível é ter a restrição da integralidade. Porque você pode dizer, mas Diogo, né, eu entrei na polícia, Rossini, em 98. Eu entrei em 98, eu estou garantido.
A gente tem que pensar institucionalmente. Pedro assumiu essa casa aqui com 4 anos de polícia. Flauber assumiu aqui com 3 anos de polícia. A gente tem um pessoal na academia e daqui a pouco vai assumir isso aqui. Se eles não tiverem a integralidade, eles vão se aposentar teto do INSS. Então, nunca mais eles vão brigar por subsídio. Ele disse, Diogo, meu salário é 13 mil reais inicial. Eu vou me aposentar com 8 mil. Por que eu vou brigar para aumentar esse subsídio? Vocês estão raciocinando? Porque muitos colegas dizem aqui para mim, não, eu entrei em 2019, eu estou garantido. Não, você não está garantido, meu amigo. Você está no bolo. No bolo, você está no bolo. Porque essa turma que está na academia, daqui com 3, 4 anos, vai assumir aqui. Fique certo que daqui a 3, 4 anos, o próximo presidente pode ser nessa nova turma. É verdade, a gente não pode ter esse imediatismo aí, a gente tem que pensar isso. Lembrando novamente, a Polícia Militar ainda tem integralidade e paridade. A gente, inclusive, ela questionou, ela disse, ela veio com uma numeração, né, que vai ter um rombo de 4 bilhões, se a gente botar todo mundo. É... E aí a gente disse lá, ó, eu tive presente, o Beneto estava presente também lá na audiência do TCE sobre o FUNAPREV, a situação dos militares ainda é muito pior do que a do FUNAFIM, e eles continuam com integralidade e paridade. Então, esse argumento que vai quebrar não tem nada a ver, porque a situação deles é bem pior da previdência deles, e eles continuam com integralidade e paridade. Só tem uma diferença que eles aumentaram o tempo de contribuição, né? O policial militar, hoje, eles se aposentam, quem entrou depois de 2021, eles se aposentam com 35 anos de polícia, sendo 30 efetivamente de tempo militar. As mulheres são 30 anos de polícia, sendo que 25 de atividade militar. E teve o problema, novamente, de tempo propriamente de polícia de Forças Armadas, né? A gente sugeriu o artigo 5º, parágrafo 1º da emenda, que fala, ó, Forças Armadas é explícito. Por que explícito? Porque já havia um parecer, não sei se tem colega Douglas daqui, tá não, né? Douglas veio do bombeiro, tem mais algum colega que veio do bombeiro? Então, assim, há um parecer da PGE dizendo corpo de bombeiro, quem era do bombeiro não tem tempo efetivamente da polícia. Esse sim é um ponto que o Simpol vem batendo muito e a gente pediu essa situação. Então, a gente foi surpreendido com isso, os advogados contribuíram para a gente fazer um arrazoado, né? Fazer uma emenda explicativa, fazer uma emenda para o pessoal da base, os deputados da base. Então, ontem eu saí daqui de 10 horas, voltei quase 5 horas da tarde da Alep, reunião com o Gleide, com o Joel, com o Antônio Moraes, porque o governo já tratorou, né? Às 9 horas já tinha a votação na CCJ, 10 horas já tinha votação na Comissão de Administração Pública e 11 horas já teve votação na Finanças e Orçamento. Só resta a Comissão de Segurança Pública. Então, a gente se reuniu com o Gleide, com o Joel, com o Antônio Moraes, e a gente disse, ó, o projeto não atende. O projeto não atende e não foi o que ficou acordado lá. Não foi o que ficou acordado. A gente tá brigando para ela fazer o que foi acordado. E aí ficou acertado da retirada de pauta. Antônio Moraes providenciou uma reunião com o procurador Casseb, que foi o procurador que estava lá na Alep. A gente pontuou esses pontos. Pontuamos esses questionamentos, assim. Foi levado esse questionamento, eles disseram que foi analisar. Ele, inclusive, achou interessante adiar a votação, porque a votação ia ser hoje, então já foi alinhado também com o Álvaro Porto para a retirada do projeto para a próxima semana, talvez terça-feira, para que seja alinhado com o governo o tempo. Porque o que a gente viu é que o projeto ele foi feito assim, meio que nas coxas, porque na terça-feira à noite, a gente saiu lá quase 8 horas, não tinha texto, né? Ele deve ter feito ali pela manhã, na quarta-feira, e mandaram quarta-feira, né, o projeto de lei. Então, é isso. O que a gente tem de paridade é isso. Aí você, Diogo, e aí? Veja, o único indicativo que eu tive até agora, 5 horas da tarde,
foi que o governo está sensível para trocar a história de proventos integrais para integralidade. Eles não, a gente entende que onde tem proventos integrais, a gente vai colocar integralidade e a gente vai fazer um parágrafo dizendo que integralidade é a totalidade da remuneração recebida na atividade. É só uma indicação, sabe? É uma indicação, nada ainda concreto, mas há uma indicação nesse sentido. Os outros pontos, entrada no serviço público, não houve sinalização. A restrição da integralidade, já a integralidade tinha dado, né, o parecer tinha dado a integralidade para todos. Continua, não falaram nada sobre a integralidade. E não falaram também nada sobre a possibilidade de esticar até 2022, até o regime de previdência complementar. Por que o regime de previdência complementar? Porque nos outros estados foi justamente, começou o regime de previdência complementar, a incompatibilidade entre o regime de complementar e a integralidade. Então, seria o ideal que começasse em 2023, porque seria coincide com o fim da integralidade e o regime de previdência complementar. Então, só houve até agora, até as 5 horas da tarde, que eu estava no telefone, que ou apenas a indicação era que haveria essa emenda de interstício para inclusão da retirada dos proventos integrais para a integralidade. Seria isso que a gente iria falar sobre paridade. Minha opinião pessoal, na realidade, eu acho que houve um avanço, sem dúvida houve um avanço. Eles não queriam integralidade até 2003, houve um avanço até 2020. A gente entende que seria melhor até 2023. Alguns deputados dizem, Diogo, a gente esticar aqui até 2022, 2023, pode ser que seja vetado lá, porque há um aumento de despesa. Avalie aí se é interessante esse cenário, porque há uma construção aí, os colegas, são argumento deles, tá? Os colegas vão se aposentar depois. O Sindicato de Policiais Civis está até agora festejando esse negócio. Todos gostaram. Na realidade, apenas a 39 médicos legistas e 56 peritos papiloscopistas que entraram depois de 2020. Então, efetivamente, o Simpol, né? Eles não estão, inclusive, preocupados com essa história de proventos integrais, integralidade, eles estão, eu vi, pelo menos durante a reunião que eu tive lá com eles, estão mais preocupados com essa história das Forças Armadas, mas querem amarrar essa situação dos proventos integrais. E para ele, até 2020, satisfaz 100% da base deles. 100% da base deles. Pelo menos a base original, né, que é escrivães e agentes e comissários. É isso que eu teria a dizer. Queria falar sobre gratificação. Mais uma vez aqui, eu já falei anteriormente. A gente conversou com o doutor Renato. O doutor Renato entendeu a necessidade de aumento de gratificação. A SDS sinalizou com aumento de gratificação. Não, está certo, está negociado. Renato disse, Diogo, eu acho que é você que deve ver valores. Veja você valores. Tá bom, eu acho que deve ser a gente, mas antes de ver valores, eu vou apresentar minha proposta para a Assembleia Geral Extraordinária, que é ela que decide, não sou eu. Né? E aí, de repente, não mais do que de repente, chegou um ofício dizendo que o valor seria 20% e era isso, e que não haveria espaço para negociação. Não falaram nada novamente sobre entrega de PGEs, ou sobre PGEs, dizendo em que pese ter acordado, não falaram nada de PGEs, eu acho também que não vão falar. E a acumulação, perguntei, olha, e a acumulação? Também não foi negociado. E aí, de alguma forma, eles disseram, como a gente aumentou as gratificações, a gente, de certa forma, também aumentou as acumulações. Né? Então, se o aumento da gratificação foi, né, praticamente irrisório nos outros 17 anos, está congelado,
o aumento da acumulação ainda foi mais irrisório ainda. Vou fazer o esclarecimento sobre votação. Eu fiquei até agora também porque a votação vai ser condicionada, né? Não vai ser justamente nesse sentido. Vai vir por meio, você é ativo, sim, ativo. Você faz PGES, sim. Você entrega o PGES, sim. Se sim, já faz o formulário, já entrega, já vem um formulário pronto de entrega de PGES. Assim como as demais medidas que há necessidade de formulário. E aí eu cito plantão PGES, acumulação, instrutor de academia, né? Foi ventilado também essa necessidade. Eu acho que o descredenciamento da academia, né? Vai começar a academia provavelmente para a semana, e aí uma medida de mobilização seria descredenciar como instrutor da academia, descredenciar, na realidade, renunciar como ordenador de despesa e fiscal de contrato aqueles colegas que estão na atividade fim. Então, muitos colegas que estão na atividade fim têm que fazer prestação de conta. E aí a gente já tem um padrão aí também, e fiscal de contrato, né? Tem um colega que tem que fiscalizar contrato de delegacia, fica o colega lá fiscalizando o contrato. Então, a gente entende que é a gente entende até que, né, não está dentro do escopo do delegado ali, que está na atividade fim. Então, o ordenador de despesas e fiscal de contrato, a gente entende que não está na atribuição dele, né, como gestor da delegacia, e a confecção, já no próprio e-mail, já começa a confeccionar. O pessoal do TI me disse que deve estar pronto perto de 8, 10 horas. A sugestão nossa é que a votação seja de meio-dia até às 18 horas, né, via e-mail. Às 18 horas a gente anuncia a votação. E as medidas de mobilizações seriam essas. Depois de conversar muito com os colegas seccionais, com os colegas da seccionais, gestores, né, o pessoal da base, a gente viu essa situação, a renúncia de acumulação, eu sei que a renúncia de acumulação, efetivamente, ela não vai gerar, mas vai gerar um ato político aí, o colega dizendo que não quer renunciar, não quer acumular, a, a renúncia do PGES, o descredenciamento como instrutor de academia, né, da Escola Superior da Polícia Civil, a renúncia de designação para ser ordenador de despesa e fiscal de contrato, a cartilha de legalidade. Cartilha de legalidade a partir de maio. Por que maio? Porque hoje eu peguei a projeção de homicídios para esse mês. A projeção de homicídios é 240 homicídios. É o melhor mês de, dos últimos 5 anos. São 200, a projeção 240 homicídios. É uma redução, comparado ao ano passado, de 24%. Então, toda vez que eu tive aqui nesse local, eu tive o cuidado de que a mobilização tenha efeito, um pouco de efeito imediato. Porque se a gente faz uma medida de mobilização e há redução de criminalidade, no outro dia o pessoal diz, ó, a Polícia Civil não serve para nada. Por que maio? Por que maio? Maio foi quando começou a haver a redução de criminalidade no ano passado. Então, o ano passado, você reduzir da redução é mais difícil, né? Agora, como janeiro, fevereiro e março foram muito ruins ano passado, ficava mais fácil de ter uma diminuição de criminalidade. A notificação do associado que descumprir as medidas de imobilização, né, para apresentar sua justificativa, né, da suspensão, da advertência, suspensão até a exclusão do associado, né, o novo estatuto ele permite essa situação. Então isso será votado via e-mail a partir do meio-dia amanhã até as 18 horas, para que a gente tenha mais eficácia nessa votação. Eu queria dizer que eu acho que foi um ganho, acho que foi um ganho, mas eu acho que os 22, já eram 22, mas agora estão os 40, não deve ficar só.
Eu acho que a gente já pensou isso lá atrás, em 2016, né? Os colegas que ficaram só, e a gente não conseguiu reverter isso. Então, é a opinião da diretoria, ele não deve ficar só, deve acompanhar a mobilização, porque a redução de direitos, eu acho que a gente deve continuar na mobilização. Esse governo, infelizmente, só negocia com a faca no pescoço. Então, aí já tem uma situação que é diminuição de criminalidade, está havendo a diminuição de criminalidade, e se a gente não tiver o mínimo de mobilização, de mostrar insatisfação, não vai mudar nada. Vai mudar talvez o texto, em seguida não vai mudar nada. A gente tem que negociar já com faca no pescoço. Essa, infelizmente, é minha indicação, porque esse governo é difícil negócio, não quer negociar, né? Como eu disse, já foi para a reunião e ele apenas e tão somente disse, Diogo, eu não estou para negociar, eu estou para comunicar. Não adianta você vir com o argumento que for, eu vou fazer isso. Então, diante dessa, né, houve uma evolução, houve uma construção, mas a gente entende que é necessário para que haja, né, os colegas dos 22, os 40 não devem ficar só. A gente acha que deve continuar a mobilização. Também em virtude da falta de negociação com a acumulação, falta de negociação com as gratificações e falta de negociação com o PGES, a gente entende, é uma indicação de, da categoria se mobilizar, de mostrar insatisfação com esse governo do Estado. Deixo aberto aí para. Sim, ainda tem em maio suspensão das operações Pernambuco Seguro, né? Ação judicial contra a Operação Seguro. A Operação Pernambuco Seguro trouxe uma medida extremamente prejudicial, né? Se o PGES era ruim, inventaram para piorar, inventaram o Pernambuco Seguro. E é interessante porque as diárias devem ser pagas ou por deslocamento ou por ordem, ou para o Mauro estava aí, ele sabia explicar direito. Na verdade, ela paga por dois motivos, ou é por deslocamento ou é por ordem social, né? Quando tem festas, quando tem carnaval, São João. Então, ela conseguiu tornar um negócio que era excepcional, tornar ordinário. Então, todo mês ele publica uma portaria dizendo que, para baixar a criminalidade, tem a Operação Pernambuco Seguro em todas as unidades, em todas as AIS, e pagam a diária. Então, uma coisa que era excepcional, que era essa situação de ordem pública, ela passou a ser ordineira. Então, a gente também entra com ação judicial contra a OPS. A OPS, muitas vezes, ela não é voluntária, ela é, muitas vezes, imposta. A, os colegas estão fazendo, né, muitas vezes, obrigados a isso, fazendo rondas. Na cartilha legal aqui, na cartilha de legalidade estrita, né, que seria a partir de maio, a previsão, por exemplo, de protocolos de prisão, né? O protocolo de revisão dos protocolos de prisão, protocolo de prisão e o protocolo de MVI, de autoria, são os protocolos mais cobrados aí. Eu acho que cada colega deve mostrar sua insatisfação e rever esses protocolos. É necessário, a gente colocou esses dois protocolos lá como protocolo, a gente também colocou a proibição, e aí sei que alguns interior têm isso, a proibição de realizar rondas. Não é Diogo que está querendo proibir rondas, é a lei orgânica da Polícia Civil e a lei orgânica da Polícia Militar, que diz que cada macaco no seu galho. A gente investiga, quem faz ronda é a Polícia Militar. São algumas situações que estão nessa cartilha de legalidade estrita. A cartilha é uma cartilha que foi produzida pela diretoria para ser apresentada aos associados. Para a gente não ficar
votando e cada um tomando na sua cabeça o que deve fazer. Então a gente preparou uma cartilha que vai ser apresentada e cada um deve cumprir aquela cartilha que foi preparada dentro com base estritamente legal. Sim. Só para deixar bem claro que ninguém vai chegar aqui e sair, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não, vai ter uma cartilha que vai ser apresentada a cada associado e aí ele vai ter que cumprir aquela cartilha. E a partir daquela cartilha é que vai poder ser cobrado aqueles que não estão cumprindo o que tem no seu teor. E vai ter toda uma proteção legal, já que ela foi, mais uma vez, já disse, feita com base na lei. Bem, vamos abrir para quem tem dúvidas aí, encaminhamentos. Abrir a inscrição. E a partir de julho, a campanha publicitária é negativa, né? Já que se não houver efetivamente a sinalização que o governo não quer negociar, não quer tratar efetivamente a campanha publicitária a partir de julho, né, desse ano, né? Sempre. Da marcação, ainda o domingo vote. Eu pediria, se for, a análise desse 3 e 4. Se é contra a instituição, Polícia Civil, somos todos nós, e qual o efeito disso em relação ao objetivo? Só para analisar, que a Assembleia analise esses 2 pontos. Porque tem coisa que é importante para nós, né? Chegada de efetivo, porque daqui a mais 6 meses chega 2.400 PMs, mais 2.400 no ano que vem. E a gente vai sucumbir diante dessa condição que nós vivemos hoje de efetivo. Então, é só analisar esses 3. Tá certo? A Assembleia analisar, aliás, esses 2, né? O 3 e o 4. O 4 tem essa inconveniência de ser ordenador, mas o efeito disso na proposta, né? No que a gente pretende. É só esse pedido, de análise desses 2 pontos. Veja, o item 4 é efetivamente a mostrar a insatisfação com o governo do Estado. A insatisfação das nossas demandas, a insatisfação, né, perante a SDS e perante o governo do Estado. A votação seria nesse sentido, para mostrar a insatisfação. Os colegas estão, né, perdendo tempo para ir lá ajudar a formação dos policiais e o governo não tá com o canal aberto para também negociar nossas demandas. Então, seria uma forma de. Isso, não, é justamente isso. É para mostrar efetivamente a insatisfação com o governo do Estado. Já que o governo não está atendendo, a gente também dificultaria a ele nessa demanda aí que ele tem como os colegas, como instrutores. Seria para mostrar a insatisfação. Olha, o governo não quer dialogar e a gente também não vai ajudar a formação dos novos policiais. Seria essa, né? Lembrando que vai ser votado via Assembleia, vai ser justamente isso também. Primeiro, você é delegado ativo? Sim. Você é instrutor da academia? Sim. Você vai abrir mão, você vai querer o descredenciamento da escola superior? Sim. Nome e matrícula faz. Se ele disser não vai nem precisar do nome e matrícula, né? Então, só quem vai votar é quem efetivamente é instrutor da academia da Escola Superior de. Não vai votar quem é aposentado, não vai votar quem não é instrutor, vai votar nesse item quem é instrutor da academia. Se o colega achar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do colega Tenório, Tenório não, Jorge Pinto. Jorge Pinto é instrutor da academia, por exemplo, e é um dos colegas que está mais sendo prejudicado. Então, uma forma de eles mostrar insatisfação com o governo do Estado e dizer, não quero também ajudar a formação dos policiais. Não quero ajudar também o governo a formação dos policiais. Estou sendo prejudicado. Um momento eu tinha integralidade e agora talvez eu não tenha mais, que estão restringindo em 2020. Então, vai, veja, vai parar. Veja, o governo está anunciando todo o tempo que vai haver uma nova entrada de novos policiais, vai estar anunciando novamente que vai ter entrada de novos efetivos e
Isso é uma propaganda positiva para o governo. E aí está dizendo para o governo, ó, governo, a gente vai dificultar a entrada desses policiais. Bora, peraí, eu vou só colocar aqui, senão efetivamente, pega aí peraí, peraí, só anuncia, vamos só para organizar, meu amigo, vou escreve aí, por gentileza, doutor Gilberto, Bora por Raul, ordem, doutora Fabiana pediu primeiro. Fabiana, na verdade, Fabiana, Raul, Gilberto Loyo, doutor Jorge Pinto, Fábio, doutor Rodolfo. Posso falar? Peraí, deixa eu só concluir aí. Então, depois de Jorge Pinto, quem? Rodolfo. Doutora Fabiana, pode falar. É só reforçando aqui o entendimento do doutor Benedito. Essa questão do descredenciamento como instrutor, primeiro, o instrutor pode ser substituído até por profissionais da Polícia Militar, que são credenciados, né, na SDS, na CIDES, e podem dar aula. E isso é ruim, eu acho, para a gente, porque enquanto os outros cargos, né, as outras instituições, vai entrar o pessoal concursado, a gente não, que a gente tem um déficit efetivo muito grande. E outra, o governo ainda pode usar isso dizendo que não foi possível, né, chamar, convocar os policiais por culpa da própria categoria, né? Então, eu acho que não era bom. Só para esclarecer, algumas cadeiras são exclusivas de policial civil. Eu acho que grande parte da maioria é exclusiva de policial civil e algumas é exclusivo por delegado de polícia, né? Não, mas está no edital, né? Está no edital, né? Veja, está no edital, né? Entendi. Veja, lembrando, só vai votar no seguinte quem é efetivamente instrutor da academia, tá? Ninguém que não é instrutor não vai votar. Veja, eles podem até convocar, chamar, convidar delegados de outros estados, enfim. Eu acho que para a gente, a nível prático, não iria ter grande repercussão e ia prejudicar mais. Em relação à renúncia de designação de ordenador de despesa, fiscal do contrato, isso é terrível. Eu digo isso porque eu já tive na gestão e é complicado a gente exercer esse papel. Porém, para nós, como instituição, é muito importante, principalmente fiscal de contrato, quando a gente está adquirindo um instrumento, equipamento, que é para melhoria nossa mesmo. Veja, desculpa, só para esclarecer, essa situação é para quem está na atividade fim. Porque tem colega delegado de polícia que está na atividade fim, está investigando e não consegue ser fiscal de contrato. Não consegue ficar fazendo cotação, não consegue. É uma atribuição a mais que o delegado de polícia na atividade fim tem mais. Veja, não sou eu também que está dizendo isso. É a própria lei nova de licitação diz, olha, tem que haver uma separação. Quem está tem que ser uma pessoa especializada para aquela área, para ficar como gestor de contrato. Infelizmente, o colega hoje que está em delegacia fazendo a operação, ele não consegue ter essa atribuição a mais. É uma atribuição que não está na lei, é uma atribuição que não está, por exemplo, no edital de concurso, mas é uma atribuição a mais que se dá ao colega que está na ponta. A gente precisa, eu acho, né, como é que se diz, intensificar a pressão na instituição policial para melhorar, por exemplo, a Coplan, né? Para que possa fazer, por exemplo, essa fiscalização dos contratos, enfim, e tirar essa atribuição Mas do delegado. isso, tá? Mas agora, como medida de mobilização, eu acho que não vai ter muita pressão para o que a gente quer. Entendi. Doutor Raul, doutor Raul, próximo. Raul. Passa o... Boa noite a todos. Na verdade, só complementando o que a colega falou, eu acho até que a Tainá já levantou essa questão. Vai ser um fato novo que a gente vai colocar de descredenciamento dos instrutores pela Polícia Civil. Vai ter uma alteração no edital e a Polícia Militar vai assumir essa função e vai tomar conta. Então, eu não vejo com bons olhos essa medida aí, né? Então, e também vai prejudicar pessoas, terceiros que estão para ingressar agora aqui. Gente, sinceramente, não vejo com bons olhos. É só isso.
Eu vou até corroborar com a ideia do Raul e Tainá. Essa situação da Polícia Militar, que no Ceará, quem faz academia é a Polícia Militar. Né? Muito por causa dessa demonstração de competência da Polícia Civil do Ceará. Mas, assim, eu creio que quase todos que vão ser tutores vão votar não. Ou alguém discorda de mim. Então, assim, a gente já apresentou argumentos, eu concordo com o que você falou também, mas eu acho que... Não. Então, não, não. Ô, Diogo, O ideal realmente ô, Diogo, ainda em relação à ordem aqui, primeiro, eu não acho que deve estar em pauta isso não. Se pensar com esse argumento, não, mas quem vai votar não. Eu discordo disso aí, eu acho que não tem que estar em pauta. Se é um tema que já se espera um não, ele não tem que estar em pauta. Reforço isso aqui, o Kert falou aí do Ceará, isso aconteceu em Sergipe anos atrás. A Polícia Militar assumiu por completo a academia. Eu me lembro, inclusive, eu acho que eu já estava no CORE, o CORE de lá foi esfacelado, inclusive. Os policiais foram afastados de lá e toda a Polícia Militar, eles davam as matérias operacionais e toda a academia foi com a Polícia Militar. Eu acho que ela deve ser retirada daí. Senhores, e a ideia aqui não é, pessoal, não é votar de acordo com a barriga de cada um, não, como eu vi aí, gente. É só levantar os argumentos para saber se é uma medida que vai ser aplicada, se tem aplicabilidade ou não. Entendeu? A gente não está aqui para, eu estou defendendo que saia dali, não. Estou dando uma outra perspectiva em relação ao item 3. Se vai votar sim ou não, fiquem à vontade. A medida vai ter aplicabilidade se a maioria que votar, que for instrutor, votar sim. E aí ela vai ter aplicabilidade. Você talvez possa pensar, não vai ter o efeito desejado, não vai ter a mobilização desejada. Mas é por isso que a gente está fazendo essa votação detalhada. Porque não vai, o aposentado volta para entregar. Não vai ser, não, vai ser o seu instrutor. Você é instrutor, sim, você vai querer, sim, vai, pronto. Então, é para justamente evitar a perda da legitimidade aqui da associação. Então, a gente só vai fazer o que efetivamente só vai entregar o PGES, quem efetivamente faz o PGES. Não dá para o aposentado, por exemplo, votar na entrega do PGES ou votar na entrega. Por isso que Quem quer falar mais aí? Jorge Pinto. Boa noite a todos. Diogo, como a gente já havia até conversado aí na última semana, né? A preocupação nossa aí dos ingressos de 2022 das turmas 2 e 3 seria a questão da integralidade. A paridade, no meu entendimento, aí está bem claro, né? No artigo 1C, que restringe a quem ter ingressado no serviço público de natureza policial civil até 2020. Mas no caput do artigo 1º, ele cita proventos integrais sem limitar a data de ingresso. A pergunta é, houve alguma deliberação aí por parte dos advogados ou mesmo da PGE, do Estado, se há de fato alguma limitação ao ingresso para restringir a integralidade ou esse marco temporal diz respeito apenas à paridade? Eu vou reproduzir o que o Marcelo Casseb falou. Ele disse, Diogo, eu tenho conhecimento desse parecer, que dá integralidade para todos os policiais na ativa. Eu acho que a gente não ia construir algo que seja colidente, né? Que gere esse conflito aí. Eu tenho conhecimento desse. Aí eu não concordo muito com sua interpretação, mas eu vou levar para analisar, entendeu? Ele disse, olha, na Procuradoria a gente não trabalha de maneira desconexa. Então, se a gente entende que o cara que está em 2022 tem integralidade, jamais a gente ia, porque passa por ele também, a Procuradoria de Apoio Consultivo ao Legislativo, passa. Ele disse isso. Mas, efetivamente, ali, eu acho que está restringindo. Eu acho que está restringindo tanto integralidade como paridade em 2020. A gente fez uma sugestão
que a gente inclusive mandou para o deputado Antônio Moraes e para a Gleide, dizendo no caput do artigo, dizendo assim, proventos integrais é a última remuneração tal, independente do ingresso. E no C, a gente só limitou a paridade. Colocou, ó, porque quando a gente disse, vamos esticar aqui até 2022, Diogo, vamos ter essa dificuldade. Pode ser que seja vetado e aí termina todo mundo perdendo. O ideal é que a gente consiga a paridade para todo mundo, já que ficou alinhado, já ficou informado isso, e a paridade até 2020. Porque se a gente esticar aqui, vai ser aumento de despesa e isso vai gerar questionamento por parte da bancada do governo. E aí, o pessoal fala, não, que a governadora é fraca, que não sei o quê. Eu nunca vi ela tendo um projeto rejeitado aí, tá? Tem uma história da cláusula de barreira aí, o pessoal tá, né, do concurso, inclusive, fazendo uma mobilização grande e tal. Quando foi a votação, ela convocou os deputados da base, tudinho, e terminou sem votar. Depois rejeitaram, acharam que era inconstitucional. Então, é uma situação extremamente delicada. É, é. Mas praticamente todas as comissões ela perdeu, né? As comissões mais importantes ela perdeu. Eu acho que eu apresentei na última assembleia alguma sugestão nesse sentido. O que é que praticamente eu fiz? Hoje, o gestor do DHPP, pronto, está aí. Há um tempo atrás, ele recebia igual o delegado seccional, sabe? Então, a sugestão nossa foi que o delegado seccional ficasse equilibrado com a gratificação e que houvesse diminuição de 15% para o delegado substituto. Ou, desculpa, para o delegado distrital. A gente criou ainda mais uma classe, a gente queria que, ainda nível 4, que seria aquela mais barata, que seria as 48 cidades que não têm, por exemplo, sede de comarca. Existem hoje 48 cidades que não são sede de comarcas. Talvez, não sei, eu entendo particularmente que não deveria ter delegado titular. Talvez delegacia eu acho que tem que ter, eu acho que atendimento deve ter, mas delegado titular dessas 48 marcas eu acho que não deve ter. Deve ter um delegado que responda por lá, mas seria uma gratificação menor para isso. Ia escalonar de 15%, de 15% e 15%. Foi mostrado na última assembleia uma tabela, vários cenários que a gente desenhou para isso, mas que ficou inviável porque ela apresentou esses 20% de imediato. Diogo. Veja, isso eu acho que está na lei. No projeto de lei está aí. O que ela comunicou é que integralidade para todo mundo. Ela até pediu desculpa nessa reunião. Desculpa, não vou mexer na integralidade. Pediu desculpa, né? Eu só vou mexer na paridade. Mas o projeto de lei tem lá, dizendo integralidade e paridade até 2020. A gente já questionou isso com o procurador, foi suspenso o projeto para que seja. Veja, a gente está lutando para que ela faça o que foi comunicado, sabe? Até o presente momento, o que a gente tem de sinalização é efetivamente aquela história dos proventos integrais. Seria substituídos os proventos integrais por integralidade e haveria um parágrafo explicando o que é integralidade. Há uma sinalização, nada concreto ainda, mas uma sinalização apenas nesse ponto. Diogo, boa noite. Estamos lutando pela paridade para todos os policiais civis, todo mundo, em 2022, e isso é mostrar que há essa insatisfação, já que o projeto foi suspenso, já que a gente informou que o correto, que todo o Estado foi a instituição do regime de previdência complementar, que em Pernambuco a autorização foi em dezembro, mas só foi instituída em julho de 2023. As gratificações que foram empurradas, a não informação da acumulação, a não negociação e não acumulação do PGES. Seriam todos esses pontos que a gente está. Essa é a medida de mobilização, é para mostrar essa insatisfação.
Veja, é o que foi formatinha pelo parecer, né? Eu vou dar o exemplo de Felipe do B. Felipe do B achava na primeira AGE que não tinha nem integralidade nem paridade. Aí depois ele viu o parecer, eu mostrei para ele, ó, tu tem integralidade, avisa tua turma tem integralidade. Ele, opa, tem integralidade. Depois que saiu a reunião da SAD, ele disse, opa, eu entrei no serviço público antes de 2020, eu tenho integralidade e paridade. Depois que chegou o projeto de lei, ele disse, porra, Diogo, eu não tenho mais nem integralidade nem paridade. Veja que oscilação ocorreu no caso do doutor Felipe do B. Veja que em segurança a gente só tem o pleito, veja, o paridade, o- a integralidade todos, até a reforma da Previdência. É isso que está no parecer do PGE. A integralidade até que se for. O nosso pleito, quando a gente foi lá, sabe, também a gente disse isso, olha, a gente quer paridade, integralidade para todos, até a reforma da Previdência. Quando chegar a reforma da Previdência, e aí, quando chegar efetivamente a reforma da Previdência, aí acabou. Porque o único critério é a idade e tempo de contribuição. Não tem mais como fazer. Os estados fizeram de imediato, né? Então, Ceará, 2019, foi em dezembro de 2019. Pará, 2000, dezembro também, fizeram idade mínima, fizeram o regime complementar e pronto, a partir daqui ninguém tem mais paridade e integralidade, porque a reforma da Previdência instituiu isso. Como a gente não fez a reforma da Previdência estadual, a gente ainda não tem, a gente tinha essa possibilidade. E o procurador diz isso, olha, como não foi feita a reforma da Previdência aqui, todos têm integralidade. Diogo. Para você ter a ideia que o quanto isso seria interessante, veja, até a próxima turma, porque eles, isso eu logo pensei, que eu disse, ó, ela vai querer, como já foi instituído o regime de previdência complementar, ela vai querer que todos ingressem no regime complementar, mas se houver integralidade para todos, a gente entra com a medida cautelar dizendo, olha, eles entram como exceção, eles não vão entrar no regime complementar. Eles ainda têm a integralidade, eles não entram no regime complementar. Diogo, aqui, ó. Tem a situação também de alguns policiais delegados que já eram servidores públicos nos seus estados de origem. E aqui no estado havia uma brecha legal que, se não houvesse um elo de descontinuidade entre a exoneração anterior e a tomada de posse no seu cargo atual, você poderia migrar na época, na lei falava FUNAFIM, e deixava muito claro lá que você não estava limitado ao teto do INSS. Assim foi feito por mim. Entrei com esse pedido administrativo. Acho que na primeira semana que eu tomei posse aqui no estado. Qual foi tua turma? Foi fevereiro de 2022? T2. E aí sequer tinha um parecer da PGE. Fiquei uns 6 meses, como eu fui um dos primeiros a pedir, né? Foi para a PGE, saiu uma autorização deles falando que realmente poderia fazer essa migração. E há essa lei, há esse artigo na lei, e foi deferido o meu pedido, falando que eu não estou limitado ao teto do INSS. Como é que fica nessa situação? E aí, depois que eu tive esse meu deferimento, outros policiais, outros colegas meus entraram e conseguiram na mesma semana. Né? Então, como é que fica essa situação? Se eles sabem dessa brecha, como é que fica isso? Veja, é importante isso também. O contrário de integralidade não é regime de previdência complementar. O inverso de integralidade é média da remuneração das contribuições. Integralidade é a última remuneração. Depois de 2003, a reforma da Previdência de 2003, os servidores públicos não recebem com integralidade, recebem como média. A média era 100%, era 80% da média das contribuições, tirava-se as 20% piores, era 80%. Agora, na emenda constitucional de 2019, é 100% das médias. Então, é a média. Isso foi explicado aqui também. Você que entrou em 2022 pelo FUNAPREV, mas não com regime de previdência complementar, você é igual a minha situação. O que há efetivamente é uma segregação de massa. Você está na massa do FUNAPREV e eu estou na massa. Mas eu me lembro, Diogo, o artigo da lei falava muito claro, você não está limitado ao teto do INSS. Você não está. Mas então isso é integralidade? Você não está. Não, é a média. Você vai se aposentar não com a integralidade. Integralidade é a última remuneração. Eu recebo 30 mil, vou receber. Eu vou dar um exemplo claro de Sergipe. Sergipe, você pode escolher lá.
Até um dia desse era R$ 30.000. Você escolhe. Você quer integralidade e paridade. O cara fala, eu quero integralidade e paridade. Então, ele se aposenta com 30 mil e vai receber o da ativa. Ou você quer média, mais o ajuste do regime geral de previdência social. Então, o cara que tinha 30 mil, pela média de contribuições, o cara se aposentava com 24, 25 mil. Pela média. Ele recebia 24, 25 mil. É uma situação interessante, porque lá ficou 10 anos sem aumento salarial, e esse cara do regime geral passou esse do que tinha integralidade e paridade. Então, você entendeu, né? Você vai se aposentar pela média, não pelo regime de previdência complementar. Diogo, Só quem vai ter regime de previdência complementar é quem entrou depois de julho de 2023. Diogo, aqui. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, Diogo. Questão prática em relação à medida de mobilização aí de operações. A questão da ORQ já representada. Quando se saírem os mandados, já está representado. Vai vir aquela história, a cobrança do judiciário, do MP, para se dar cumprimento. Como é que fica a situação do delegado, já que a gente tem agora essa possibilidade de notificar, entendeu? De fazer advertência ou suspender o delegado que já tem sua operação representada, quando receber os mandados, qual a orientação que se dá? Eu acredito que seria o caso de se cumprir, dar cumprimento, e não se fazer a propaganda. Eu acho que cada caso, né? Eu acho que cada colega que é presidente de ORQ sabe até quando pode segurar. Sabe até quando aquilo vai perder eficácia. O ideal é que ele segure o máximo que der. Segura o máximo que dá. Ó, infelizmente eu estou sendo cobrado, eu vou cumprir, não faz o... Mas isso é uma questão que até trouxeram para mim, pessoal de dentro do Draco, Jorge aqui também. O pessoal que a gente trabalha, a maioria do trabalho da gente é isso. É a preocupação de estar sendo visto como alguém que está indo de encontro ao movimento. Porque às vezes não é como a gente quer. Se der para segurar, lógico que a gente segura. Mas às vezes vem a pressão do judiciário. É a justificativa, né? Você vai ter que se justificar aqui para a associação. Veja, o colega, por exemplo, eu vou dar nome, não. O colega na outra assembleia ia ter uma operação. Ia ter uma operação. A operação estava marcada na quarta-feira de manhã. Eu disse, meu amigo, pelo amor de Deus, véio, você vai fazer a operação no dia da audiência pública. Deflagrou depois. É porque foi decidido que era a partir de 2022 a suspensão. Mas ele segurou. Dia 22. Dia 22. Então, ele suspendeu aquela operação. A operação que ia ser deflagrada naquele dia. E isso, inclusive, disse isso ao representante do governo do Estado. Ó, uma cidade hoje deixou de prender faccionado em virtude dessa situação. Essa situação foi comunicada ao representante do governo do Estado. Olha, hoje ia ter uma operação, foi suspensa. Hoje deixou de prender faccionado, hoje deixou de apreender armas e drogas, hoje deixou de fazer uma operação importante em virtude dessa mobilização, dessa falta de diálogo com o governo do Estado. Entendi. Então, a orientação e encaminhamento é suspensão de todas. Suspensão. Caso haja deflagração, vai ser notificado para se justificar. Isso. A gente colocou, inclusive, agora todas as operações, porque a gente, infelizmente, a gente é craque também de fazer operação, mas também é craque em achar argumento para furar a medida de mobilização. Assim que saiu essa medida de mobilização, saiu um comunicado dizendo, ó, pode operação, OPJ, né? Mudou, agora era OIT, agora OP, não. A proibição lá da ADEP foi ORQ. OPJ pode. Então, efetivamente, fica perdendo a credibilidade e a legitimidade. Então, todas as operações ficam suspensas. Alexandre, delegado do Cordeiro, pediu para eu sugerir que esqueci até o nome, cara. Que como é que é a política... Cadê o negócio? Daqui, que a campanha publicitária seja a partir de junho. Não, eu posso ficar de frente aqui com igual. Aí ele sugeriu que a campanha publicitária fosse a partir de junho, que ele acha que é mais efetivo, tendo em vista que vem um São João, que nós vamos ter vários turistas no estado e que seria mais interessante antecipar. Tem esse daí. Se resolver o que o sistema que está melhor, porque o encurto ele ocupa muito espaço. Pode ser que você
Uma coisa que eu reparei, Vai e de eu não consigo julho fazer meus a dois pontos de junho, papel. porque ele acha que vai ter mais efetividade e vai, o Já é Estado vai sentir mais. A gente pode colocar isso na votação também, que vai ser via por e-mail. Se a campanha publicitária negativa é em junho ou em julho. Ma- Vê só, pessoal. Esse tema da Defende que seja em junho. paridade, ela é de suma importância para a Polícia Civil, para todos os policiais. E esse momento, né, que a gente está tendo essa perda, ele tem que nos trazer uma lição. A importância dela de manter esses direitos é para que a gente possa ter uma instituição saudável, para que a gente possa ter uma instituição valorizada. Se a gente tirar esses direitos, a gente vai acontecer duas situações. Primeiro, vai desmotivar o acesso, o ingresso na Polícia Civil. Segundo, os que entrarem vão ter essa postura, né, de procurar outros meios de negociação, fazendo com que a categoria fique dividida, né? Então, quem recebe subsídio, quem vai receber a remuneração. Uma das questões que a gente discutiu é que a proposta da paridade e integralidade, a gente faça uma discussão a nível nacional e tente apresentar o projeto de reforma da própria Previdência, garantindo esse direito em razão da importância do servidor policial civil na estrutura do Estado e de combate à criminalidade. Eu acho que a gente tem argumentos suficientes para convencer e conseguir resgatar esse direito, né? E aí é uma campanha que a gente tem que imprimir a partir de agora para que possa garantir o direito para as gerações futuras. É importante isso, porque a Lei Orgânica Nacional, ela previa a paridade e integralidade, foi vetada, né, a paridade e integralidade, mas ficou acertada tanto com o Randolfo, o senador Randolfo, com o Parato, que um outro delegado lá de Sergipe, uma lei complementar, porque a lei orgânica era uma lei ordinária, uma lei complementar para tratar sobre a paridade e integralidade das forças policiais. É um acordo que está adormecido, mas a gente vai voltar a sugerir. É um tema que me parece que é de competência concorrente. Então, tanto é que a lei complementar 5185 é uma lei federal e ela abarca todo mundo. O tema 1019, há uma lei também, a 4868, que fala sobre paridade, mas aí tem um voto do Alexandre Moraes dizendo que ela é uma lei também de caráter nacional, mas me parece que ele foi vencido nesse tema. Mas há essa pauta ainda lá na DEPOL do Brasil, que essa lei complementar foi negociada com a derrubada dos votos. Era uma lei complementar que ia falar sobre paridade, integralidade dos policiais civis, sobre insalubridade, sobre periculosidade. Era algo que estava negociado no momento das derrubadas dos vetos. Um acordo está adormecido, mas mas deve voltar à tona. Assim como tem uma PEC, eu achei a PEC 24, né, quando eu estava falando sobre paridade, o colega federal disse, tem essa PEC que está caminhando também, que também daria a paridade e a integralidade para as forças policiais, já que as forças armadas e os policiais militares já têm esse direito. Bem, em relação a essas medidas de mobilização, gostaria de dizer que eu sou contra essa questão de ficar punindo ou o associado ter que se justificar de alguma operação de repressão qualificada deflagrada, né? Existem casos e casos. A partir do momento que a ADEP lança uma cartilha querendo punir um associado ou que ele peça alguma explicação em relação de uma operação que ele acha que deve ser deflagrado, não porque ele está sendo pressionado ou porque ele precisa bater meta, porque muitos policiais assim não trabalham aqui. Eu conheço muitos delegados que realmente trabalham e trabalham muito porque gostam. Então, assim, eu acho uma medida extrema contra um associado que só quer trabalhar, dar o seu melhor. Acho que tem situações que elas precisam ser realmente ponderadas, analisadas. Na hora que você pega um flagrante, dá uma demorada, né, fazer aquela situação para que as ocorrências fiquem cheias, para que os policiais militares reclamem, para que dá uma segurança. Mas outras, como essa, eu acho que
está tudo errado, há uma inversão de valores, né, de você começar a perseguir associados por conta de algumas deflagrações. Não acho que isso seja geral, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser pensada, porque eu não me vejo tendo que responder por uma operação que eu acho que, porque às vezes é uma operação de anos, então ela precisa ser deflagrada naquele momento, porque todo mundo que trabalha com operação sabe que não é do dia para a noite, então ela tem prazo, é cobrança de juiz, eu ter que ficar respondendo ou algum outro associado ter que responder por causa disso, não. Então, eu sou contra. Acho que a partir do momento que a ADEP bota isso em pauta, ela está jogando um associado contra o outro. E isso não vai fazer com que a gente se fortaleça nem como classe, nem como polícia. Só, Diogo, só fazer um apontamento aqui. Eu concordo e respeito sua opinião, mas eu acho que a gente responde a tanta cobrança absurda dentro da polícia, tanta cobrança que eu acho que ela é criticada por diversas vezes. Então, os nossos colegas entre si criticam, ó, que cobrança absurda, estão cobrando planilha, estão cobrando isso. Eu acho que é uma cobrança justa a associação querer saber por qual motivo, dentro de um movimento que se está lutando por um direito que é um negócio que é fundamental agora a gente conseguir, é uma cobrança simples, ninguém vai crucificar ninguém não, mas se justifique. Então o cara tá, a primeira é o RQ, a segunda, a gente está em movimento, eu acho que tem que ter essa consciência. E essa consciência, ela se constrói. Ela não, se a gente ficar esperando essa autocobrança, que cada um faça esse questionamento, eu acho que não anda e nem ganha forma e corpo o movimento. Então tem que ter um controle por parte da associação. É importante esse controle. Chuck Norris, agora. Eu vou Mas reforçar. só para, vai ter mais alguém que a gente já vou deixar o pessoal, depois Cláudia vai falar e a gente vai abrir as perguntas aqui na virtuais, tá? Esperando. A Cíntia, Fabiola. Fabiola, é importante aí a pergunta de Fabiola, que Fabiola é quem coordena as operações, né? Diogo, eu quero só reforçar o pensamento de Elton, porque eu acho o seguinte, se está colocando em pauta que vão suspender as operações, eu acho que vai ser deliberado um marco temporal, certo? Então, eu acho que dali para frente, enquanto durar o movimento, não se deve representar. Agora, os colegas que já têm as representações feitas, que já têm os mandados deferidos, podem deflagrar, mas sim, devem ser notificados e vão justificar nesse sentido. Porque vão ter a justificativa plausível. Beleza. O que não se pode ter é não se ter uma notificação, porque a gente sabe muito bem que tem gente que adere ao movimento, mas tem gente que não adere. Se não tiver uma notificação para se justificar, vai ter gente deflagrando a operação toda semana. Então, eu acho que sim, que tem que ter, por exemplo, um marco temporal. Já está representado, não tem como segurar? Deflagra, não publiciza na imprensa e justifique junto à associação. Pronto, acabou. Agora, fora isso... Alguns juízes, inclusive, colocam o prazo, né? Pronto, exatamente. 10 dias, Pronto. Aí não tem como o colega não tem deflagrar. como, é. Mas que também fique claro que não publiciza na imprensa. É notificado, justifica, acabou. É esse o pensamento. Minha... Sim. Não, a cobrança é nossa. A gente que estava na reunião, que foi contra-argumentar sobre a paridade, integralidade, foi a gente. Foi a gente que ficou até tarde ontem à noite na Alep. Agora a gente precisa também dos associados. A diretoria sozinha, infelizmente, não consegue fazer nada. Tá, a campanha publicitária negativa tá aí. O meu questionamento é relacionado ao que Fabrício falou. Porque eu ia perguntar, entendi, suspensão de operações de repressão qualificada. Eu trabalho no planejamento de ORQ. No entanto, naquelas operações maduras, onde o colega já representou pela prisão, pela busca e apreensão domiciliar, ou que os mandados estão para sair amanhã. E aí, suspende? É isso que eu quero saber. Qual vai ser o direcionamento? Suspende ou nessas situações, como o colega bem falou, prazo no mandado para cumprimento,
ou mandados judiciais, que são ordens que devem ser cumpridas, e que já estavam nesse processo. A gente cumpre, a gente planeja e deflagra, e só a partir de agora as novas, ou melhor, nas operações que ainda vai se representar, aí sim, aí dá uma parada e aguarda o fim do movimento das medidas, né? A cartilha, né? Isso, isso, na cartilha duas cobranças muito da DIN, que é a protocolo prisão, né, que é o pessoal do Malha da Lei, e o protocolo MVI. Então, são dois protocolos que são extremamente cobrados. Esse protocolo a gente pediu para que houvesse essa restrição, pediu para que houvesse essa cautela nesses protocolos, para que seja impactado nas planilhas, para que efetivamente tenham o governo sinta também. Os plantões também, por causa da cartilha, que é DIN, né, que vai estar esse travamento aqui nos plantões, há também a contribuição de todos. Pessoal, com relação a isso que Fabiola falou, eu tenho uma sugestão. Os colegas não levarem os mandados para o CPO para fazer o planejamento e se cumprir de forma ordinária, se tiver prazo. Se não tiver prazo, segurar. Porque se for abrir exceção da exceção da exceção, a gente vai continuar deflagrando pelo menos uma operação por semana. Verdade. Então, Então, cumprir de forma... Não, eu acho que tem que cumprir de forma ordinária e sem passar pelo CPO, porque para ser ORQ tem que passar pelo CPO. Se não passar pelo CPO, não é ORQ. Então, peraí, deixa eu só anotar sobre o encaminhamento, doutor Widia. No sentido de que as operações que já foram representadas... Que já foi representado e que for urgente... Está com os mandados, que for urgente... Gente, que a pessoa tiver que cumprir porque tem prazo, a minha sugestão é não passar pelo CPO. Anota, por favor, aí. Passar pelo CPO é um dos requisitos para ser ORQ. Então, se não passar pelo CPO, claro que se chegar para a Fabiola vai ter que fazer. Mas se o colega não submeter a Fabiola, mas se Fabiola não for provocada, ou se o CPO não for provocado, ele não vai ter o planejamento. Se não tem planejamento, não é ORQ. E aí se cumpre, e se for urgente, se cumpre de forma ordinária. Então, sua sugestão é que não os mandados urgentes, com prazo que não dê mais para o delegado segurar, que faça sem a utilização do CPO, e aí não vai ser considerado como RQ, já que falta o requisito de planejamento, e que se cumpra de maneira ordinária. Exato. Marcelão, vamos lá que eu vou... Deixa eu só passar para a Cíntia, que Cíntia faz meia hora que está ali tentando falar, e eu não... Como ela está longe... A gente caminha para o grupo, né? Não, é só... Queria só organizar ela, a deixar em nível PDF. porque assim, o governo parece que está tendo uma pressa em aprovar esse projeto de lei. E aparentemente ele não quer diálogo com ninguém, mas eu acho que se tentar uma articulação política, que eu acho que vocês já estão fazendo, de poder com poder, olha, você não quer responder claramente o que seria, sei lá, integralidade, mas se numa comissão dessa da vida, no plenário, sei lá, for suscitado, ó, explique melhor isso, talvez tenha um pouco mais de sucesso. Quando eu sugeri essa emenda explicativa, na hora, doutor Antônio Moraes ligou para o procurador que trabalha junto à CCJ e a gente conversou com ele. Ele disse, Diogo, sinceramente, eu acho que não precisa, não. Já proventos integrais é igual a integralidade, o tema 1019 e tal. Eu fiz, mas eu quero insistir que cocada de coco de coqueiro da Avenida Boa Viagem, eu quero insistir, eu quero chover no molhado, eu quero que fique aí só para, já que não tem impacto financeiro, o que custa colocar?
E aí ele avaliou, né, também achar que se for de um deputado, esse tipo de emenda não haveria prejuízo, que seria uma emenda explicativa, né, só conceituando o que seria proventos integrais, não haveria problema. Mas estão reticentes, assim, não precisa, tal, deixa para lá, ó, já está É a primeira lei que faz isso. Oi? Várias leis têm uma parte explicativa. Não seria tem algo problema. excepcional, não seria algo que Não seria uma seria novidade. problema, não. Mas a gente pediu já isso, sabe? Se o governo não falar, a gente está com emendas explicativas para o deputado Antônio Moraes para a Gleide citar essa situação, já que não há impacto financeiro e aí não haveria problema. Boa noite. Com relação a essa lei, que ela foi encaminhada assim super rápido, você mesmo falou que ela passou por 3 comissões no mesmo dia. Então, assim, eu não vejo por que demorar com a publicidade. E ser em julho, junho, que fosse logo em maio, sabe? Porque, pelo menos, essa turma que ficou para fora, né, desse período da lei, está super prejudicada. E acho que o governo não vai querer negociar nada, não, sabe? Tem que se adotar outras providências. Porque assim, há um aumento de maio, depois junho, porque eu acho que as medidas de mobilizações ela deve ter impacto direto. Então, em maio do ano passado, houve uma redução, então é difícil ter uma redução da redução. Eu tinha até sugerido, numa reunião dessa, eu disse, olha, o ideal seria que a gente escolhesse 10 AIS. 10 AIS do ano passado, que reduziu muito, a gente escolhia 10 AIS, porque aí pelo menos 70%, 80% iria ter aumento de criminalidade nas medidas de mobilização. Sendo que aí os colegas disseram, não, Diogo, aí os 10 AIS vão de bode expiatório. Tem que ser todo mundo. E aí a gente ficou vencido nessa situação. Como em junho houve uma redução, a gente entende que o ideal seria que houve essa gradação aí. Maio a gente começa Veja, o que eu estou dizendo, a gente está 23 de abril. A projeção é de 24% de redução de criminalidade. Então, a projeção de homicídio é 240. Talvez seja um dos melhores abril nos últimos 10 anos. Eu tenho muito receio de fazer medida de mobilização e haver redução de criminalidade, porque no frigir dos ovos, a turma vai dizer, a Polícia Civil não presta para porra nenhuma. Por isso que maio e junho seria ideal, porque houve uma diminuição da criminalidade ano passado e que esse ano vai ser difícil diminuir da diminuição. Entendi. Eu estava falando só com relação às propagandas, porque você já tem elas prontas, né? Tem uma já pronta, mas Por enquanto, só o debate é só a Assembleia, as associações, né? O governo, mas a sociedade não está sabendo que está rolando esse problema todo. Existe um fórum da Polícia Civil, que é os presidentes das entidades. Inicialmente, a gente tinha acordado, né, de dividir esse custo, né, um custo às vezes caro, de dividir esse custo, né, para dar mais, né, expandir mais, mas as outras entidades, assim, perito criminal tem 2 que foi prejudicado, alguns parece que já eram policiais em outros lugares, Simpol não tem nenhum prejudicado, então eles não vão querer compartilhar esse custo. Então a gente vai precisar dar só essa reformulação. Não é simples, sabe assim, por exemplo, outdoor, 15 dias. Então tem um período que você coloca para entrar nos próximos 15 dias. Se eu quiser botar hoje um outdoor amanhã, não pode. Tem que esperar dar essa semana de 15 dias para poder ir nos próximos 15 dias. Então, é o tempo, mais ou menos, que vai se efetivar, se vai concluir as propagandas. Já tinha conversado com o presidente da DEPOL para ressuscitar esse acordo, né? Ele ficou de reavaliar foi com o Randolph, que na época era o líder do governo, para ressuscitar esse projeto, essa lei complementar de âmbito federal. Especialmente assim, a PM ela vive o melhor dos 2 mundos, né? Oi? A PM, quando ela quer, ela é Forças Armadas, quando ela quer, ela é Polícia Civil. Não, ela fica com a parte boa. Mas lembrando que eles têm uma diminuição, mas eles tiveram um aumento de contribuição, né? Hoje, o policial militar contribui com 35 anos, sendo 30 de militar, e a mulher são 30 anos, sendo 25 de atividade militar.
Então, eles têm essa compensação. Não é essas flores, não. Enquanto a gente, até agora, tem 25 anos de contribuição, sendo 15 de atividade policial. Deixa eu só pedir para a colega. Gente, eu vou só abrir para Tiago, depois vai ser o pessoal da internet, para a gente concluir. Eita, desculpa, ainda estou Claudinha. Eu queria saber se a ADEP já tem ou tem planos de fazer algum tipo de estudo para ver qual seria o impacto orçamentário. Isso, Porque a gente... Pronto, você falou primeiro 22 pessoas, depois 40, enfim, talvez não seja tão grande o impacto orçamentário. E outra coisa é saber, assim, se você já tem algum tipo de direcionamento no sentido de se o projeto vai ser aprovado do modo como está ou se não. Tipo, pelo seu feeling mesmo lá, conversando com o pessoal, tipo, vai ser aprovado assim, já foi. Agora vamos brigar para tentar mudar. Não, o projeto ia ser aprovado ontem mesmo, por uma questão regimental, ele não foi colocado em pauta ontem, porque a publicação é uma questão regimental, mas ele ia ser tratorado, efetivamente. Foi aí que a gente houve essa intervenção, foi aí que houve essa intervenção do presidente, a gente entendeu que precisava desses ajustes, o governo também, de certa forma, pediu essa intervenção para a retirada do projeto, e aí houve. Eu conversei ontem à noite, um atuário, na realidade, entrou em contato comigo, pediu os dados via e-mail, ia passar via e-mail para Tiago, que está mais ou menos coordenando isso, para que esses dados sejam analisados, para saber efetivamente o impacto. Porque lá eles disseram, tinha uma história lá de 4 bilhões, não foi? 4 bilhões, e assim, eu acho que foi chute, sabe? Veja, para a apresentação que houve lá no TCE, é muito, né? Já há um déficit, já há muito tempo deficitário o sistema. A gente foi uma das únicas dos 26 estados do Distrito Federal, somos o quarto que não tem ainda a reforma da Previdência. Leva em consideração esse embasamento, Diogo, o que ela falou sobre esse estudo do cálculo do peso desse pessoal que vai ficar de fora. Vocês já estudaram medidas judiciais, assim, porque o cenário ideal seria a paridade para todo mundo, para que vai entrar. O cenário mediano seria, pelo menos, a implementação dessa regra a partir da vigência da lei, que seria agora. Ela vai entrar, lei complementar. O corpo jurídico de vocês já já estudaram isso? Porque realmente seria o correto, assim, correto seria essa lei abarcar só, assim, só contemplar, não deixar a gente de fora, né? Contemplar todo mundo até a vigência. Se eles fizerem isso. Parece que foi um ato político do governo estabelecendo, como eu disse, né, estabelecendo aquela data. O ideal foi que fosse estabelecido, os outros estados foram assim, estabelecido até a Previdência complementar, porque aí há uma incompatibilidade entre integralidade e regime complementar. Então, não sei se o doutor Felipe tem algum posicionamento, mas do momento que o governo decidiu pelo aquele marco. Oi, gente, boa noite. Até vou responder tua pergunta e também a de Jorge, eu acho que o Jorge tinha questionado. Talvez, Diogo, o governo está fazendo aí do limão à limonada, né? Porque o tema 1019 do STF, ele é claro, ele diz que a integralidade é para todos até até a emenda constitucional de 2019, né, a reforma, a emenda constitucional 103 de 2019, e tem uma regra de transição, né, lá na emenda constitucional, que diz que enquanto não for feita a modificação da legislação estadual local, vai permanecer a lei complementar federal, para integralidade, né? Então, talvez aí, Diogo, o governo encontrou, e aí eu já entro na resposta que eu queria dar para o Jorge, apesar de no caput do artigo 1º está prevista a garantia da integralidade, não ser, talvez de forma proposital ou não, a gente não sabe, né? Como as leis de vez em quando são feitas dessa forma para gerar esse tipo de dúvida, eles colocam lá a integralidade. Não tinha para que estar lá, né? Não sei. Então, por conta dessa dubiedade, acho que você termina abrindo espaço na interpretação, e acho que é por isso que o Diogo está tendo esse cuidado de especificar o que é integralidade, tentar tirar a integralidade do artigo 1C, justamente para não dar margem a esse tipo de situação. Então, respondendo primeiramente, em relação à questão da integralidade, eu acho que há essa dubiedade, talvez seja necessário esclarecimento no texto,
Em relação a quem ficar de fora, uma briga futura é defender justamente o que você falou, né? Que é a data de corte vai ser a data do ingresso no serviço público, né? Especialmente para a integralidade. A paridade é uma briga mais difícil porque o tema 1019 já fez esse corte lá atrás. E aí a gente vai ter que, talvez, entrar por outras discussões. Pegar a legislação local, estadual aqui de Pernambuco, que não é específica para a categoria policial, né? E como não há uma legislação específica para a categoria policial, tentar estender o alcance dessa legislação para a categoria policial, tá? Como é feito, por exemplo, no Estatuto do Servidor, do Estatuto Policial, né? Que tem a previsão expressa de aplicação supletiva do Estatuto do Servidor Público Civil. Então, a gente até já preparou aqui alguns pareceres, tá? Mas medida judicial, assim, para esse momento a gente não tem, que a gente tem nem substrato ainda. A gente tem que esperar realmente como é que vai ficar a lei para ver o que é que pode ser feito, né, daqui para lá. Mas que existem algumas alternativas aí, dá para a gente construir algumas situações, sim. Doutora Cláudia, aqui. Queria comentar com vocês que as pessoas estão querendo muito se aposentar, muita gente está querendo se aposentar e não está conseguindo porque tem que assinar um termo abrindo mão de integralidade e paridade. Então, começou por aí. Aí aparece aquele parecer que até no meu caso, que entrei antes de 2003, podia estar sendo prejudicado. Dizia que ele precisava dessa lei complementar. E aí ficou aquela bagunça. O que eu quero dizer isso? Esse governo é uma bagunça muito grande. Já tinha escutado falar, mas eu vi, ninguém me disse. A gente pôde presenciar. Naquele dia daquela reunião, antes, inclusive, eu quero comentar que foi muito importante esse movimento que nós fizemos da noite para o dia. Isso foi uma pressão tão grande em cima da governadora que ela não esperava. Quem está dizendo isso são todos os deputados, inclusive os da base, que nós conversamos. Ela realmente se assustou, ou seja, o governo se assustou. Foi uma coisa muito rápida. Na manhã seguinte, ela mandou chamar todos os deputados da base e agora, recentemente, chamou de novo para um café da manhã. Joel Darpa disse, nunca isso aconteceu, para falar apenas deste tema. Então, ela está assustada. Esse tipo de movimentação nossa aqui está sendo muito importante. Outro dia, a gente ameaçou uma AGE, foi na terça-feira, foi antes da Semana Santa. Corre, corre, corre. Vamos resolver esse negócio. Então, assim, está nessa base. Hoje, eles sabiam que a gente ia ter essa AGE. Eu insisti muito para que todo mundo viesse, porque justamente tudo isso está chegando nela. E ela fica assustada. De uma hora para outra se faz a lei complementar, que não era para ter saído. Eles estavam empurrando com a barriga. Tanto que eles disseram que não poderia entrar vocês, que seria no máximo, vamos dizer, Diogo chutou 350 pessoas. Eles disseram que o impacto em meses de 350 pessoas ia ser de 4 bilhões. É impossível. Em meses, é impossível. Então, eles chutaram isso. Por que não apresentaram? Ananda até se perguntou, e cadê essas contas todas? Cadê essas estatísticas todas, esses números todos? Ah, não tem. Cadê a lei? Ah, a lei está sendo feita lá na PGE, pelos procuradores. Quer dizer, uma coisa totalmente sem pé, sem cabeça. E acertado na reunião o quê? 4 coisas. Sendo que aquela do serviço público, ela falou 3 vezes, se perguntou, mas é serviço público geral? Ela, serviço público. Então, assim, é militar, é serviço público geral. Aí, quando chega no dia seguinte, inclusive também lembrando que nessa mesma reunião ela falou sobre integralidade. Não tem integralidade. Acabou. Ela falou o quê? Umas 4 vezes. E, Diogo, mas tem a prova número 1, parecer tal, prova número 2, prova número 3. Aí chega para o atuário, o Francisco, e diz, olha aqui o que você tinha me mandado. Que ele, a sua palestra na ADEP. Quer dizer, aí ela, sem falar com ninguém, como disse Vicente, saiu apavorada com o computador na mão, o laptop, e foi lá com a presidente da FUNAP e com o Júlio Jonas. Quando volta, vem pedindo desconto. Não, realmente vocês têm direito à integralidade. Beleza. Saímos de lá satisfeitos, pelo menos com isso, né? Finalmente conseguimos pelo menos isso. No dia seguinte, não tem mais integralidade do jeito que ela falou. Então, veja como é que está sendo. É de um dia para o outro as mudanças, o que eles falam. Eu procurei saber quem visitou, quem já foi para as negociações. Todas elas
O que é dito é cumprido, e não está acontecendo isso. Então, é por isso é muito importante que a gente esteja aqui mobilizado, que a gente seja realmente duro na queda, porque nós falamos, sim, com o doutor Marcelo Casseb. Ele falou, vamos dar uma olhada assim, mas hoje já soubemos, uma pessoa minha entrou em contato, que ele disse, olha, eu sou a última instância. As pessoas ainda estão revisando. Eu vou ser a etapa final, colocou dessa forma, eu sou a etapa final. Então, assim, não há uma garantia. A gente sabe que a gente tem direito, eles mesmos disseram, a gente tem direito, vocês têm direito, mas é como o doutor Felipe falou, tá dúbio, a gente não entendeu. E hoje, até que o Raquel entenda, o governo de Raquel, e amanhã, o governo de sabe lá de quem, vai entender dessa forma. Hoje, a menina, irmã de Julieta, Jéssica Japiaçu, levantou outro tema. Se não era bom colocar também a história do nome mesmo, delegado de polícia, que mais tarde, daqui a uns 15 anos, pode ser que mude. Ela falou, não era bom também colocar nessa lei esse detalhe, porque mudou para motorista de funerária. E, enfim, são coisas que as pessoas, a gente está querendo colocar. A gente gostaria que essa lei não fosse dessa forma. Mas se ela também não existisse, muita gente não ia conseguir mais se aposentar. Outra coisa, a governadora ela tem a certeza, porque isso foi dito lá, que aqui em Pernambuco foi o melhor acordo. Isso é um detalhe importante a gente saber, porque ela tem essa consciência, ela procurou saber dos outros estados até quando. Então, eles têm a consciência que até 2019, em todos os outros estados, ou então 2016, como é o caso de Santa Catarina. Então, quando ela chegou, ela já foi anunciando, olha, nós vamos fazer uma coisa boa para vocês. Vai ser em março de 2020, que vai ser a data lá do Funaprev. Então, ela tem a consciência que ela está fazendo alguma coisa a mais. A gente tem que ver a cabeça das pessoas. O que eu acho de tudo isso é o seguinte, é que bagunça é uma coisa que a gente tem que ficar com o pé lá atrás. A pessoa não ter palavra, que foi a coisa que eu mais disse. Eu liguei para a amiga pessoal dela e disse, olha, palavra é importante. É muito ruim uma pessoa dizer uma coisa e ser outra. Mas pode ser que a gente tenha que lidar com isso, como outro delegado está me falando que às vezes é isso mesmo. O pessoal tem cara de pau de dizer. Então, nós estamos numa história que nós temos direito? Temos. A gente vai ganhar depois na justiça? Vai. É proventos integrais? Sim. Mas lá em São Paulo eles disseram que não, mesmo o STF dizendo que sim. Aí a Procuradoria de lá diz que não. Então, a gente está querendo uma coisa que eu sei que é justa, que a gente precisa lutar. Por quê? Porque a gente não está com confiança. A gente não está com confiança nesse governo. Eu até até acho que pode ter sido realmente bagunça deles, porque eles se apavoraram com a gente. Eles disseram, não, a gente tem que sair com alguma coisa. E eu quero lembrar vocês que realmente muita gente está querendo se aposentar. A gente, naturalmente, enquanto ADEP, enquanto colegas nós, a gente tem que pensar na média. Tem outras pessoas também precisando. Então, eu só vou finalizar dizendo uma coisa. Essas nossas AGEs bombadas de gente, a gente mostrando que está unido, tendo gestores por perto e tudo mais, isso está assustando. É essa a nossa união que nós estamos, que está nos mostrando, segundo os próprios deputados, que está mostrando que o governo está dando uma ré. Está começando a nos respeitar. Então, assim, quando vocês forem votar, pensar e tudo mais, porque a gente está querendo realmente integralidade, paridade, a gente quer tudo para todo mundo. Entendeu, Yara? Quer tudo para todo mundo. É como ele disse, se não for de um jeito, vai ser de outro. A gente vai lutar também lá em Brasília. Por que não ficou acertado o ano passado? Eu estava lá em Brasília quando ficou acertado fazer uma lei complementar para paridade e igualdade, já que tinha sido vetado na lei orgânica. Então, assim, a gente tem que ter muita consciência de que quando a gente estiver aqui com a AGE, a gente comparecer realmente em peso. Porque é isso que está assustando. A gente não tem garantia dessa integralidade de uma forma que a gente possa ir dormir em paz, entendeu? Mas eu acredito que se a gente estiver em cima, do jeito que a gente está, porque a gente está brigando, a gente está em cima, parado, a gente mostrando que a gente está unidos e que nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa para conquistar os nossos direitos, ou melhor, nem perder, né? Aí eu tenho certeza que ela acaba abrindo, porque ela não abriu. Então, assim, só queria deixar essa advertência, essa minha fala, para a gente ter certeza de que está dando certo e que não, nada é em vão. Porque depois a pessoa pensa, né? Eu li outro dia, acho que ontem ou hoje, que foi um suicídio ir até a Assembleia. Não, não foi, imagina. Hoje nós estaríamos talvez até com uma coisa empurrada muito pior, mas muito pior, a gente se fez respeitar.
Essa que é a realidade. Nós nos fizemos respeitar de alguma forma. E a gente tem que ter essa consciência e começar a se valorizar. Então, assim, eu só queria deixar isso para vocês, para que quando a gente falar de novo em AGE, em alguma coisa que é importante, vocês acreditarem, porque a gente está lá, está vendo. E esse governo não é só déspota, ele é bagunçado também, ele é maluco, ele é hormonal. Outro dia eu estava comentando isso, hormonal, varia. Não era isso que eu queria falar. Alguém quer falar aqui Alguém levanta a mão aqui na live aqui no Zoom. Tô aqui. Tá escutando aí, Diogo? Pô, tô escutando. Pode falar. Patrick aqui. Boa noite a todos. Ô, Diogo, existe a possibilidade, um corpo aí jurídico, os advogados, enfim, conseguir os pareceres das outras procuradorias dos outros estados em relação a esse tema de paridade e integralidade? Eu mostrei uma tabela aí que mostrando dos 26 estados, né, da federação, já apenas 4 não fizeram a reforma da Previdência. Não, eu digo assim, Diogo, o parecer mesmo, entendeu? O documento. Não, é Seria porque interessante. o marco é a lei. Então, a lei do Ceará Então, de mas paridade e integridade para até poder 2019, visualizar o que as outras procuradorias estão falando, você teria um norte, né? Olha, a procuradoria de tal, entende assim. Porque você só vai conseguir argumentar juridicamente com procuradoria baseado, que eles não são idiotas, no que as outras estão fazendo. Então seria interessante conseguir esses pareceres desses estados aí que já fizeram, para entender qual foi o entendimento, né? Entender a conclusão que os procuradores lá tiveram, entendeu? Até para municiar a categoria na defesa, né? Para ter um contra-argumento. Então, acho que seria interessante conseguir esses pareceres aí dos estados que já fizeram essas reformas e já tem esses pareceres da Procuradoria, para como uma forma de defesa, entendeu? Porque a gente sabe que tem muita teoria, muita lei de transição, emenda complementar, é uma salada de fruta de lei. Então, seria interessante, sim, eu acredito, conseguir esses pareceres para fazer uma análise aí, passar para o corpo jurídico, para fazer um compilado e entender, né? Olha, é assim nos estados, para ter um contra-argumento nesses momentos de discussão com eles lá. Porque eles não vão procurar o bonzinho pra gente, né? Eles vão fazer fazer a limonada aí, como o doutor Felipe falou. o que efetivamente houve nos outros estados houve a reforma da Previdência. Então, houve a reforma da Previdência com idade mínima, com regra de transição, com pedágio e com marco legal. Ó, depois, até a idade, isso já é uma previsão da emenda constitucional 103, depois da reforma da Previdência estadual, quem entrou depois não tem mais integralidade de paridade. Então, Ceará, 2019 fez sua reforma da Previdência, então quem entrou depois não tem mais integralidade de paridade. E ele colocou isso no marco legal. Pará colocou também, olha, depois da reforma da Previdência, que foi também em 2019, dezembro de 2019, quem entrou depois, dezembro de 2009, não tem mais paridade nem integralidade. Normalmente, ficou dos 21 estados, praticamente todos fizeram nessa diretriz. Eu posso depois passar esse encaminhamento aí para o doutor Felipe analisar como é que está cada estado sobre essa situação. Beleza, era só isso mesmo. Valeu, Diogo. Mais alguém aí no... Mais alguém aí no... Bem, então fica estabelecido, né? A gente vai colocar o encaminhamento de doutora Wedia, fica estabelecido a votação a partir de meio-dia amanhã até às 18 horas, né? A votação será condicional, ou seja, você faz PGES, você é ativo, você faz PGES, você entrega o PGES, nome, matrícula, formulário. Você é instrutor você é ativo, é instrutor da academia, quer ser descredenciado na academia, nome, formulário.
já terá esse formulário feito. Se você é instrutor e não deseja, será também votado, para que essas medidas tenham efetividade, né? Pessoas que fazem PGEs, pessoas que fazem acumulação, pessoas que fazem plantão, pessoas que fazem PGEs, tenha a medida efetivamente, né, votada e não misturar, por exemplo, quem é aposentado, votar a entrega de PGEs. Então, a gente vai fazer isso a partir de meio-dia até as 18 horas, para que seja votado as medidas de mobilização. Mais alguma dúvida? Bem, a Assembleia fica suspensa até o resultado das medidas de mobilizações, que será encaminhado via e-mail a todo associado com a votação condicional. Tá certo? Pronto. Fica suspensa a Assembleia até a decisão das medidas de mobilização.